começar. Na aula anterior, tinham quantas pessoas? Alguém lembra? 27 por aí, 25. Nossa, tá faltando bastante gente ainda. Vocês então já podem ir abrindo na página 377. Eu queria alguém que tivesse feito a letra D, a pesquisa rapidinho aí. João, pode fazer agora a pesquisa rapidinho. Ó, pesquise na internet notícias recentes sobre a estrutura fundiária no Brasil. Bom dia, tia. Oi, Renan, bom dia, tudo bem? Tudo. Que página? Nós vamos começar a fazer a correção da página 377, a letra D, que ficou faltando, porque nós corrigimos até a C. Tá. A letra D é uma pesquisa que vocês deveriam ter feito na internet e tal, sobre notícias recentes relacionadas à estrutura fundiária no Brasil e anotar as principais informações no espaço, aqui embaixo. Quem fez? João botou aí no chat. Sim, ele colocou sobre o que é a estrutura fundiária. Mas aqui está pedindo notícias recentes sobre essa estrutura fundiária no Brasil. Alguém fez? Tia. Calma aí, Oi. tia. Desculpa. Tia. Repete a página, por favor. 377. Fabiola. Oi, Renan. Oi, Lucas. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tudo. Ó, Lucas, estamos no livro, página 377. Abre aí seu livro. Vamos fazer a correção aqui da letra D. Fala, Renan. Não, deixa. Isso aí. Ó, essa parte aqui, João, tá melhor, essa segunda parte, tá? Então, vocês Pode botar deveriam... igual a dele, tia? Dessa segunda parte aqui? Sim, pode. Vocês deveriam fazer uma pesquisa na internet, rapidinho faz, viu, João? Nem 1 minuto, né? 10 segundos você pesquisou e já encontrou aí uma resposta para essa letra D. Então, galera, vocês também deverão pesquisar e colocar qualquer notícia relacionada à estrutura fundiária no Brasil. Essa segunda parte aqui que ele colocou, acho que tá legal, porque tá falando sobre a distribuição das terras aqui, tá bom? Bom, quem não fez pode copiar, né, esse trecho aí. E quem fez, mais alguém fez? Sua aula é a última de hoje, né, tia? Podemos, então, corrigir rapidinho a 382? Tudo bem, João? Peraí, tia, já tô acabando aqui de copiar. Tá. Lucas? Oi. Olha só, João Pedro colocou a resposta no chat da letra D da página 377. Copia essa resposta aí que ele colocou. Obrigado. Me avisem quando terminarem de copiar essa resposta, tá? Para a gente continuar.
Podemos agora? Tia, qual é a página? Agora nós vamos para a página 382. Obrigada. Olha, lá no número 1, observe as fotografias a seguir e assinale o principal problema ambiental apresentado em cada um deles. Aí a legenda da foto: pulverização de agrotóxico em cultivo de uva no município de Petrolina, Pernambuco. Qual seria, então, o principal problema ambiental que poderia ocorrer aqui, que pode ocorrer com a utilização do agrotóxico? Contaminação dos solos e das águas? Exatamente, é só marcar um X aí. Contaminação do solo e das águas. E embaixo, a segunda foto, é uma vossoroca. Vossoroca é o nome dado a um processo erosivo que acontece no solo, onde se abrem grandes buracos em uma área onde você tinha uma cobertura, tá certo? Então, essa foto aqui representa muito bem o que é uma vossoroca. O solo simplesmente ele desmorona e abre esse buraco no meio da área. E aí, remoção das camadas do solo. Isso aí seria o problema ambiental, tá? Marcar um X, então, em remoção de camadas do solo. Foto A vai marcar a contaminação do solo e das águas. Foto B, remoção de camadas do solo. Tá certo? Lucas, conseguiu pegar a resposta, Lucas? Sim. Qualquer coisa me avisa, tá bom? Bom, esses problemas que nós vimos aqui está relacionado aos problemas ambientais que podem ocorrer no campo, nas áreas rurais, né? Até porque a utilização de modernas técnicas, a utilização de insumos na agricultura, com certeza vai provocar algum dano ambiental, né? Os grandes latifundiários que dispõem de altos investimentos, né, na sua produção agrícola, eles vão utilizar intensa utilização aí dos agrotóxicos. Para quê? Para evitar as pragas destruam a sua plantação. Beleza, ele está querendo, então, proteger o seu cultivo da destruição por conta de pragas naturais, de bichinhos, né? Mas aí gera um outro problema. Primeiro, olha a quantidade de agrotóxicos que são lançados nos alimentos e que nós consumimos, que vão direto para as nossas mesas. Por isso que a gente tem que higienizar muito bem esses alimentos, as frutas, as verduras, os legumes, porque eles são repletos de agrotóxicos, né, para que a produção não se perca. Só que além de ter esse problema voltado para a nossa saúde, né, nós temos também danos que vão ocorrer no meio ambiente. Que danos seriam esses? A utilização dos agrotóxicos nas plantações podem poluir o solo, podem poluir os rios. Se tiver algum rio próximo a esse cultivo, a água vai ser contaminada. Se tiver algum lençol freático embaixo desse solo, certamente também será poluído, será contaminado. Então, os danos, eles são muito grandes. Hoje, no Brasil, nós somos o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo. A gente está em primeiro lugar, tá? Nisso aí, a gente está em primeiro lugar. Então, nós precisamos reduzir esse consumo da utilização desses agrotóxicos. Agrotóxico, não. Agrotóxicos somos nós. Infelizmente, tá? Utilização de agrotóxicos, João, que eu tô falando. Então, tanto é que nós consumimos alguns agrotóxicos que são proibidos na Europa, a gente utiliza aqui pode, tá? E que são vendidos por essas empresas, Oi? Olha, mas vocês reparam muito, hein? É tia Beth, que está por aqui junto conosco. Ah, tá, tia. Ah, eu tô ligada. Eu tô dando aula, tô explicando, mas eu tô ligadinha. É a tia Beth que está conosco.
Então, gente, voltando aqui para a matéria, a utilização dos agrotóxicos, eles devem acontecer, mas com muita cautela, e não deliberadamente, de qualquer maneira, e com a quantidade que está se usando, por conta da nossa saúde, por conta dos danos também que podem acontecer no nosso meio ambiente, né? Agora, é só a utilização dos agrotóxicos que provocam os problemas ambientais no campo? O que vocês acham? Será que é só isso? Acho que só isso não. O que mais que a gente pode pensar que provoca alterações, que poluem as áreas rurais, né? O campo, que destroem? O que mais? Poxa, tem algo que está acontecendo na Amazônia direto e que passa sempre... Desmatamento. O crescimento das fronteiras agrícolas. O que são as fronteiras agrícolas? São aquelas áreas que são substituídas por cultivos que antes eram áreas de florestas, áreas de vegetação, e que estão sendo desmatadas para serem ocupadas por áreas de produções agrícolas. A Amazônia é a região aí onde mais se crescem as fronteiras agrícolas, e com elas o desmatamento. O desmatamento que a gente já sabe que provoca muitos danos ao nosso meio ambiente, não só na vegetação, mas também no nosso ar, modificando, né, a nossa circulação aqui de ar do nosso país. Bom, a gente tem também outros problemas. Quando o solo, através das práticas agrícolas que são feitas ininterruptamente, ou seja, a produção agrícola sendo realizada direto sobre o mesmo solo, dependendo do tipo de solo, pode provocar erosão, pode provocar desertificação. Se vocês sabem o que é a desertificação? Eu não sei. Desertificação é um processo em que torna o solo pobre, sem nutriente algum. E a partir dali, quando ele perde todos os seus nutrientes, nada mais que é plantado nasce. Nenhum tipo de vegetação, nenhum tipo de cultivo. Transforma aquela área como se fosse um deserto mesmo, onde nada cresce, nada se desenvolve. E lá na Amazônia, a gente já falou sobre ela, que apesar de ser a maior floresta equatorial do mundo, com a maior biodiversidade que existe no nosso planeta, ela apresenta um solo muito frágil. Ou seja, à medida em que a gente promove o desmatamento, deixa aquele solo suscetível à ação da água da chuva, né, pode provocar a lavagem desse solo, pode provocar no futuro a desertificação dele também. Então, se as técnicas agrícolas forem aplicadas de maneira errada sobre esse tipo de solo, daqui a alguns anos não vai nascer mais nada. Essa área vai se tornar, então, como se fosse um deserto, onde nada mais cresce. Por isso que a gente tem que preservar. Costumo falar que a natureza ela é muito sábia. Não é à toa, tá, que as árvores da Amazônia são grandes. A gente já viu uma visão de cima da região da Amazônia. A gente consegue enxergar o solo da região? Não. Não, a gente só vê verde, a gente só vê as copas das árvores. Uhum. Essas copas... Fala, Renan. Não, tia, só concordei. Essas copas das árvores, elas são grandes, são frondosas por conta da quantidade de sol que elas recebem, mas também protegem o solo, que é frágil, né? Acabam protegendo, uma camada protetora. Se você retira essa camada protetora, que é a vegetação, num futuro bem próximo, o que pode acontecer com essa região, com essa área? Processos aí de desertificação. Ok? Alguma dúvida? Além da erosão, além das queimadas, quando a gente deixa o solo suscetível, pode ocorrer o que a gente viu na foto ali do exercício da página 382. A erosão, ela pode provocar o que nós chamamos de vossoroca, que são aqueles buracos que ocorrem nas áreas, geralmente ocorrem nas áreas íngremes dos morros, que podem aí ocorrer também nas áreas mais planas, onde se forma um buraco. Simplesmente o solo ele cede, ele desmorona, por conta dos processos erosivos
provocados por técnicas agrícolas que não são corretas, tá certo? Para a região. E aí você, além disso, né, no solo, quando você promove a erosão desse solo, quando você promove, então, a lavagem desse solo, os sedimentos, os restos, né, os fragmentos desse solo, eles vão ser depositados em algum lugar, geralmente em áreas mais baixas. E essas áreas mais baixas são os rios, né? E aí provocam aí o que a gente chama de assoreamento do rio. O que é isso? Quando a vazão dele, a profundidade diminui por conta da quantidade de sedimentos que acabam caindo para esse rio, para o seu leito. Ok? Então, existem aí uma série de problemas ambientais que decorrem de práticas agrícolas que só visam o lucro. E aí não tem uma sustentabilidade, não promovem o desenvolvimento sustentável, ou seja, uma agricultura que vai estar atrelada com a preservação do meio ambiente. É isso que a gente precisa fazer, desenvolver também no nosso país, né? Práticas agrícolas que promovam esse desenvolvimento sustentável pensando no meio ambiente, tá certo? Alguma dúvida para vocês sobre essa parte? Não. Nós estamos só finalizando, então, porque na semana passada nós falamos ainda sobre a questão da agricultura, que é a matéria que vai cair também na nossa avaliação. Isso também que eu queria perguntar a vocês. Nós fizemos duas baterias de exercícios, nós já finalizamos as correções, né, na semana passada desses exercícios. Alguma dúvida relacionada às revisões, aos conteúdos da nossa avaliação? Não. Porque aí eu já tiro agora para vocês. Acho que Lucas. Não? Lucas. Oi. Meu amor, a correção dos exercícios que nós fizemos na semana passada. Você pegou tudo? Conseguiu pegar tudinho? Consegui. Tá. Tem alguma dúvida agora em relação ao exercício de semana passada que a gente corrigiu? Não, nenhuma. Então tá bom. Então eu vou continuar a matéria, tá bom, galera? Matéria da nossa avaliação tá lá disponível na plataforma, que é o capítulo 3 do módulo 2 e o capítulo 1 do módulo 1. Vocês vão dar uma olhada, vão dar uma olhada também nos resumos que eu passei para vocês e nos exercícios, tá bom? Então agora eu vou dar continuidade à nossa matéria. Essa matéria de hoje que a gente vai começar a ver, ela não, fiquem tranquilos, porque não vai cair na nossa avaliação, não. É só aquilo que está lá, discriminado na plataforma, e que eu já trabalhei com vocês, tá bom? Mas hoje, a gente vai continuar falando sobre esse capítulo 4, que é recheado de assuntos, porque tem vários em um só. Nós terminamos de falar sobre a agricultura, que foi uma revisão até do assunto também, que vai cair na nossa avaliação. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre a industrialização brasileira, tá? Porque antes de eu falar de urbanização, que também é parte do nosso capítulo, eu preciso que vocês entendam que a industrialização no Brasil foi a responsável pelo desenvolvimento da urbanização também, porque esses dois fatores, eles estão conectados, estão interligados. Então, agora eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, para a gente poder ver, então, peraí, que não é esse, não. A gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização no Brasil. Olha só, a gente falou sobre a agricultura, nós vimos como ela se desenvolve, como ela se desenvolveu ao longo da nossa história, desde lá da época do Brasil colônia, com o desenvolvimento dos ciclos econômicos, né, como que era desenvolvida. Então, nesse período, a economia brasileira, ela era pautada na agricultura. Então, ela respondia pela maior parte, né, quase na sua totalidade, pelo PIB brasileiro, pela renda que nós tínhamos. Isso vai mudar. Já no século XX, no final do século XIX, início do século XX, isso vai começar a mudar. Por quê? Porque vão começar a se instalar algumas pequenas indústrias no Brasil. Ora, por que vai começar, então, a se desenvolver algumas indústrias no Brasil?
O que motivou o desenvolvimento dessas primeiras indústrias? Bom, como eu falei para vocês, a agricultura brasileira ela respondia por boa parte da economia no Brasil. E nós vivíamos sobre os ciclos econômicos, vocês lembram? Quando nós estávamos sobre o ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo, era o nosso carro-chefe. As nossas exportações eram pautadas na exportação do açúcar para o exterior. Assim aconteceu também no ciclo do café. Quando nós estávamos sobre o ciclo do café, era o principal produto a ser exportado. Até hoje, o Brasil, né, é o maior exportador de café. Nós somos grandes produtores, né, mundiais. Mas naquela época, século XVIII, final do século XIX, né, século XIX, que começou o ciclo do café, final do século XIX, início do século XX, nós ainda éramos, então, pautados na exportação e comercialização do nosso café. Quando que isso começou a mudar? No momento em que o café começou a entrar em declínio por conta de uma crise. Como que aconteceu essa crise? Bom, os nossos maiores importadores do café brasileiro eram os Estados Unidos naquela época, tá certo? E aí ocorreu um problema lá nos Estados Unidos, o que a gente chama de crise, né, da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos repensaram todo o seu processo de importação de produtos. E o café foi um desses. Porque se a gente parar para analisar, café não é um item de primeira instância. Ou seja, a gente não vai morrer de fome ou de sede se deixarmos de consumir o café, né? Não é assim tão primordial. E como eles estavam lá em crise, eles resolveram cortar todas as importações do café brasileiro. Ora, mas os grandes cafeicultores brasileiros, eles não tinham, assim, tantos compradores que pudessem substituir as compras dos Estados Unidos. E aí, o que começou a acontecer aqui no Brasil? Começou a estocar o café, porque não tinha para quem ser vendido, tá? Então, começou, assim, a instaurar uma crise aqui também no Brasil, porque aqui nós não tínhamos uma economia tão diversificada quanto lá. A gente ainda era um país essencialmente agrário, onde as pessoas viviam da agricultura. E aí começou a quebrar muitas pessoas, porque não tinha para quem vender esse café. Teve um período também que o governo brasileiro, na tentativa de auxiliar esses grandes produtores de café, ele começou a comprar o excedente da produção deles. Simplesmente começou a estocar o café. Mas o governo brasileiro também não tinha para quem vender. Vocês acreditam que eles tiveram que queimar boa parte dessa produção do café que eles compraram? Não tem aquela expressão, queimar dinheiro? Veio daí, gente. Onde o governo brasileiro acabou tendo que queimar, porque também não tinha para quem revender esse café, toda essa produção, todo esse excedente. Mas os cafeicultores receberam porque o governo brasileiro comprou, né, esse café deles. Bom, por conta dessa crise cafeeira que foi instaurada, né, lá por conta da queda da Bolsa de Valores de Nova York, por conta também das guerras mundiais que aconteceram nessa primeira metade do século XX, o Brasil foi meio que obrigado a começar também a instalar, a criar algumas indústrias. Por que obrigado? Todos os produtos industrializados que nós recebíamos vinham de fora, de outros países. Só que esses países também estavam passando por crises, porque eles estavam envolvidos com as guerras. Ora, quando o país ele está envolvido com uma guerra, com um conflito, ele vai desacelerar a sua produção, né, que era em larga escala, porque ele precisa economizar, né, os investimentos, para também injetar investimento por conta da guerra, né, na compra de armamentos, enfim. Então, esses países desenvolvidos que vendiam esses produtos industrializados começaram também a brecar as suas exportações para os outros países, inclusive para o Brasil. E aí esses produtos passaram a não chegar mais aqui. Nós tivemos, então, um período que a gente chama de substituição
das importações. Ou seja, quando nós começamos a produzir aqui no Brasil aqueles produtos que antes nós importávamos dos outros países, tá certo? Então, a nossa industrialização, as primeiras indústrias que foram surgindo, elas surgiram por esses motivos, pelo momento de crise mundial, pelos outros países que já não exportavam seus produtos para o Brasil, e a crise cafeeira também. Então, esses grandes cafeicultores partiram para um plano B, começaram também a criar indústrias alimentícias, indústrias têxteis, indústrias de bens de consumo não duráveis, de coisas que a gente consome diretamente, certo? Porque eram indústrias de mais fácil, vamos dizer assim, fixação, mais fácil também deles conseguirem um retorno, né, do que os produtos que são duráveis. Comida, todo mundo precisa comprar. É uma coisa que a gente, né, no caso agora da nossa pandemia, as indústrias alimentícias não sofreram com a crise provocada pela pandemia, porque todo mundo precisa se alimentar. Então, assim, eles começaram a se desenvolver. De roupas também, todo mundo precisa se vestir. Então, essas foram as primeiras fábricas que foram criadas aqui no Brasil, tá? Então, olha lá. No Brasil, o processo de industrialização se desenvolve após a crise cafeeira, já expliquei como essa crise aconteceu, né? Além disso, nós vamos ter outros fatores externos, fatores que acontecem fora do Brasil e que vão favorecer também ao processo de industrialização no Brasil. Então, Primeira Guerra Mundial, a crise da Bolsa de Valores de Nova York e a Segunda Guerra Mundial. Todos esses fatores contribuíram para o desenvolvimento da industrialização brasileira. Então, aqui é só algumas imagens dos períodos, dos fatores externos que nós tivemos e que provocou, então, o desenvolvimento das indústrias no Brasil. Bom, isso foi o início do processo de industrialização. Mas nós tivemos aqui alguns presidentes que foram responsáveis pelo desenvolvimento das indústrias, né? Não só de criação, mas para o desenvolvimento dela, para surgir e formar a base da industrialização brasileira. Quais presidentes foram esses? Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Todos esses dois governos, eles são conhecidos por serem nacionais desenvolvimentistas. Foram, assim, governos nacionalistas, né, com sentimento de nacionalismo, resgatando o nacionalismo brasileiro, e que, ao mesmo tempo, também promoviam o desenvolvimento do Brasil. Getúlio Vargas, olha lá, no governo dele, nós tivemos, assim, importantes criações de empresas. Bom, nós já tínhamos algumas empresas, só que essas empresas brasileiras, elas precisavam de produtos. E esses produtos que seriam a base, que seriam transformados, né, em outros produtos, essa base nós tínhamos que importar dos países do exterior. Nós não tínhamos aqui indústrias que pudessem fornecer materiais para as nossas indústrias. No governo de Getúlio Vargas, a gente vai ter essa mudança, porque ele vai estimular, ele vai criar as indústrias que a gente chama indústrias de base. Então, no governo de Getúlio Vargas foram criadas a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Petrobras, que faz toda a extração de petróleo e gás natural do nosso país. Companhia Siderúrgica Nacional, ela se localiza em Volta Redonda, que faz a transformação dos produtos de ferro, de alumínio, que vão servir de base para outras indústrias, e a Companhia Vale do Rio Doce, que fica ali na região de Minas Gerais, que faz a extração dos minérios, dos recursos naturais. Hoje em dia, muitas essas empresas foram assim privatizadas. Petrobras, ela ainda tem ações, a maior parte das ações ainda é estatal, pertence ao Estado, ao governo brasileiro, mas quase metade das ações da Petrobras já estão nas mãos do capital privado. A Companhia Vale do Rio Doce já foi vendida também. A Siderúrgica Nacional também.
tá? Então, lá atrás, ele teve todo um trabalho para a Fabio? formação dessas indústrias de base. Oi, Vai cair na prova, isso? pode falar. Vai cair na prova? Não, eu acabei de. Antes de começar a Ah, explicar, eu falei: fiquem tranquilos, que essa matéria não vai cair na prova. É a tá, que eu tinha ido continuação fazer um negócio pra minha da mãe nossa matéria, no início. tá? Pô, tia, que susto. Eu vou colocar resumo, eu vou colocar exercício aí dessa matéria, mas fiquem tranquilos que eu não vou colocar agora resumo para não confundir. A gente está só continuando a matéria, visto que a gente já fez dois exercícios de revisão. Então, a matéria da avaliação já está mais do que revisada e vocês não têm dúvidas, que eu tinha deixado aqui um espaço para tirar dúvidas, vocês falaram que estão sem dúvidas. Então, por isso que eu dei continuidade à matéria aqui do capítulo. Tá bom? Tá bom. Fica tranquilo. Então, nesse governo de Getúlio Vargas, nós tivemos a formação, a criação das indústrias de base, que serviam de base para a transformação em outros produtos para outras empresas, para que a gente pudesse parar de importar esses produtos, né? A fim de quê? De baratear ainda mais a produção. Porque a partir do momento que eu tenho um produto que para produzir eu preciso de um material que não está aqui comigo, eu preciso comprar esse material. Mas quando esse produto ficar pronto, por exemplo, o lápis, eu vou ter que repassar o custo que eu tive, porque senão eu vou sair no prejuízo. Então, a fim de baratear até os processos aí produtivos, ele acabou criando essas indústrias de base, tá? E assim barateando ainda mais as produções brasileiras. Então, o governo Fabio, dele foi muito importante. Oi, Júlia Lima falou que Júlia Paixão não tá conseguindo entrar. deixa eu só ver aqui, porque eu estou na tela de compartilhamento com vocês. Eu não consigo visualizar. Pede para ela solicitar agora, porque não tem nenhuma solicitação aqui, não. Pede para ela, por favor. Ela já estava na outra aula anterior, Tava. mas aí ela nem precisa solicitação, né? Porque ela já vai conseguir entrar direto. Mas aqui para mim não Verdade. aparece nenhuma solicitação, gente. De repente é a internet dela, né, que fica oscilando e aí fica mais fraca e não consegue. Bom, vou voltar aqui para a explicação, tá bom, galera? Tá bom. Alguma dúvida até aqui sobre o processo de industrialização, como ele foi se desenvolvendo, como que Getúlio Vargas criou as indústrias de base? Alguma dúvida? Eu não. Tá. Então tá bom. Lucas, tá tudo certinho? Você está acompanhando, meu amor? Sim, tudo certo. Bom, o segundo presidente que também estimulou o desenvolvimento industrial no Brasil foi esse aqui, Juscelino Kubitschek. Bom, o marco do seu governo também ocorreu por conta da construção, né, da criação da nossa capital, Brasília, que até então se localizava no Rio de Janeiro, e no governo de Juscelino Kubitschek nós tivemos então a inauguração da capital lá em Brasília, tá? O objetivo da criação da capital em Brasília a gente já sabe, ele tinha o objetivo de promover a integração nacional, linkar, né, o interior do Brasil, que naquela época ainda era uma área de vazio demográfico, com o restante das áreas que já eram assim mais desenvolvidas, com a região sudeste, com as áreas litorâneas, tá? Então, promovendo, então, uma integração nacional. No governo dele, a gente também vai ter um desenvolvimento do país em relação à infraestrutura. Nós temos aí no governo de Juscelino Kubitschek o que nós chamamos de plano de metas. Ele desenvolveu esse plano durante seu governo e tinha um slogan assim, ó, 50 anos em 5. O que quer dizer isso? Ele dizia que com esse plano,
né, no governo, ele prometia desenvolver o Brasil o equivalente a 50 anos em apenas 5 anos. Então, ele prometia desenvolver infraestrutura, saúde, educação, segurança, as partes que são primordiais para a população, ele prometia promover, assim, esse grande desenvolvimento. E como é que ele fez isso? Oi? Júlia Lima tá falando que quando Júlia Paixão tentou entrar, tá dizendo que ela não pode, não é possível participar da reunião. Mas não tem nenhuma solicitação para mim. Não, Deve ser internet dela, tia. quando ela tenta entrar na reunião, fica escrito, não é possível entrar na reunião. Só isso, não fala assim. Vai. Tá no chat, Júlia falou no chat. Não, ela está dizendo que ninguém, ela diz assim, ó. Ah, tá. Oi? Será que o tio Gil entrou? Tio Gil? Eu tô aqui, pede para ela sair e entrar novamente, porque não está aparecendo nenhuma solicitação, não. Pois é, Ou é a isso que eu internet falei. dela. Eu acho que é a internet, tio Gil, porque ela estava na primeira aula antes de mim. Então ela nem precisaria mais de solicitação, não é isso? Exatamente, ela já entraria direto. Direto. Entendeu? Aí não tem jeito, vai ter que pegar a gravação depois. Ó, mas, Júlia, aqui para mim não aparece nenhuma solicitação dela pedindo a permissão para entrar, justamente porque ela já entrou na primeira aula, quando ela já está com esse link que precisa. Eu não sei por que apareceu essa mensagem de que não é possível participar da reunião, não sei. Era aí a posição do mercado. Bom, o tio Gil está aqui com a gente, fala com ela para ela sair e tentar de novo para a gente ver, tá bom? Isso, que aí a gente está aqui, qualquer coisa a gente permite, mas como ela já estava, não tem o que permitir, ela vai entrar direto. Tá, então tá. Beleza, vou ficar aguardando aqui, tá bom? Obrigada, tio Gil. Nada, amiga. Gente, então vamos continuar aqui, tá? Alguma dúvida até aqui a respeito do que eu estava falando? Não. Não. Ela entrou, tia. Ah, conseguiu entrar? Beleza, Júlia. Olha, eu não estava tentando fazer nada, não. Simplesmente não aparecia nenhuma solicitação para mim. Porque como você já tinha entrado lá na outra aula, aí você não precisa mais de permissão. Tá bom? Nós estamos aqui, Júlia, falando sobre a continuação do capítulo 4. Essa parte aqui do capítulo 4, que eu estou explicando hoje, não vai cair na nossa avaliação, tá? O que vai cair na nossa avaliação é aquela matéria que está contida nas 2 revisões que nós fizemos nas semanas anteriores. Então, fique tranquila. Só estou dando continuidade à matéria, visto que a galera não tem dúvida das matérias que vão cair na nossa avaliação. Que bom, graças a Deus. Espero que vocês tirem notas muito boas. Então, aqui a gente está falando sobre a industrialização brasileira. Então, nós já vimos aqui como se desenvolveu, como se iniciou o processo de industrialização no Brasil, como se desenvolveu. Nós falamos também a respeito dos fatores externos que contribuíram para o desenvolvimento dessa industrialização. E estamos vendo agora alguns presidentes que foram, assim, responsáveis, que foram primordiais para o desenvolvimento industrial. Então, falamos de Getúlio Vargas e agora estamos falando de Juscelino Kubitschek. Então, como eu falei para vocês, Juscelino ele foi a pessoa que idealizou Brasília, que é a capital, né, do nosso país, né, o Distrito Federal. Não é um estado, tá certo? Fica dentro de Goiás. É uma unidade que não se configura um estado, tá bom? E ele lançou no seu governo o Plano de Metas, que tinha como slogan 50 anos em 5, onde ele pretendia promover o desenvolvimento do Brasil, o equivalente a 50 anos em apenas 5, que era o mandato que ele tinha lá naquela época, tá certo? Então, ele prometia desenvolver
transporte, saúde, educação, segurança, e as indústrias. Esses fatores que são primordiais para o bom andamento da sociedade, tá? Então, através de Juscelino Kubitschek, nós vamos ter o estímulo à vinda de empresas multinacionais. O que são as empresas multinacionais? São aquelas empresas que têm a sede em outros países, geralmente países desenvolvidos, e que vão se alocar as filiais em outros países. Mas para que essas empresas viessem para cá, o Brasil precisava oferecer algum benefício em troca, né? Porque até então essas empresas estavam muito bem obrigadas nos países de origem. Então, o que o governo brasileiro ofereceu para que estimulasse a vinda dessas empresas para cá? Eles começaram a oferecer isenções fiscais, tipo, oferecia o terreno para que essa empresa pudesse se alocar no Brasil, e essas empresas passariam muitos anos sem pagar impostos referentes ao terreno. Nós já temos uma mão de obra que é mais barata do que no país de origem, no país desenvolvido. Então, o processo produtivo, no final, ia acabar saindo mais barato para a empresa, né? No caso, que pagaria menos, porque a nossa mão de obra é mais barata do que nos países desenvolvidos, e eles também lucrariam com essa questão das isenções fiscais. E aí, nós tivemos um destaque nesse período da indústria automobilística. Então, a partir dessa época, começaram a entrar as indústrias automobilísticas, montadoras no Brasil. Só que para essas indústrias montadoras chegarem e se instalarem aqui e começarem a vender os seus carros, bom, os carros, eles não andam nas calçadas, eles precisam de ruas. E ruas que precisam estar com o mínimo, né, para que eles possam andar. Então, Juscelino Kubitschek, ele promoveu o desenvolvimento dessa parte também de infraestrutura, de pavimentação de muitas ruas, de estradas, para que essas indústrias pudessem vender seus carros para os brasileiros, que os brasileiros pudessem transitar nessas ruas com os carros, tá? Somente na segunda parte, a partir da década de 50, que o nosso Brasil vai deixar de ser um país agrário e se tornar urbano. Quando eu falo urbano, eu estou me referindo ao número de pessoas que vivem nas cidades. A urbanização é isso, nada mais é do que isso. Quando nós temos aí uma população que vive nas cidades e não no meio rural. Até a década de 50, né, a primeira metade do século XX, o nosso Brasil ainda era agrário. Sua população vivia, em sua maior parte, no campo. Isso só foi mudar depois que nós tivemos o desenvolvimento das indústrias. Com o desenvolvimento das indústrias, a gente também vai ter a criação das máquinas. Máquinas essas que serão utilizadas no campo, não é? Nós não falamos sobre a questão da introdução das máquinas no campo. E as máquinas no campo, elas promovem o quê com a população que viviam e dependiam do trabalho do campo? Essas pessoas ficaram o quê? Desempregadas. E aí começaram a migrar para as cidades. Por isso que a gente tem esse processo também de urbanização acontecendo. Um depende do outro, entende? Um foi responsável pela mudança do outro. E as pessoas sem emprego no campo acabavam, né, tendo que ir para as cidades em busca de alguma fonte de renda, em busca de emprego, em busca de uma vida digna, em busca de melhores condições de vida, né? E nem sempre eles conseguiam. Nem sempre eles conseguiam, isso aí é fato, e até hoje é assim, né, gente? A gente não tem aí um grande número de desempregados, ainda mais agora com a pandemia, né, de coronavírus, a gente tem aí mais de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados ou que estão no subemprego, né? Então, a questão da tecnologia, ela é positiva? É, mas ela também tem um lado negativo, né? Tem um lado mais sombrio, porque provoca a demissão de pessoas, porque as pessoas são substituídas pelas máquinas. Ou as pessoas não possuem qualificação profissional para mexerem, né, nessa máquina, cuidarem aí
da máquina. E isso acontece muito também no Brasil. Então, tudo tem seu lado positivo e negativo. Ao mesmo tempo que trouxe desenvolvimento, mas a gente, por outro lado, aconteceram algumas mudanças. Essas pessoas que vieram para as cidades em busca de emprego, que falaram aí que nem sempre conseguiam esses empregos, acabaram ficando muitas vezes à margem, sem trabalho, sem moradia, sem casa, sem comida, aí aumentando a população de rua, aumentando uma série de outros problemas que nós já estudamos quando falamos de população, aqueles problemas sociais dos grandes centros urbanos, né? Agora, como será que é a indústria brasileira hoje? Hoje, essa indústria brasileira, ela apresenta um parque industrial bem diversificado, a gente domina algumas técnicas, né? Algumas tecnologias, mas ainda somos dependentes de tecnologia de ponta. Essa tecnologia de ponta nós vamos encontrar apenas nos países desenvolvidos. E eles, obviamente, lucram com a venda desses produtos para todos nós, todos os outros países que dependem dessa tecnologia para movimentarem as suas economias. Então, nós temos um parque industrial diversificado, com certo grau de desenvolvimento, mas ainda dependente dessa tecnologia de ponta que só encontramos nos países desenvolvidos, tá certo? Licença, Fabiola. Oi. Sabrina está perguntando se é para entregar as provas no mesmo envelope que veio. Eu acho que sim. Vai entregar tudo junto, né? Eu não sei qual é o dia de entrega das provas, se é ao mesmo dia. Deixa eu ver 27, É 27 para entregar. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Tio Gil tá na sala. Vou perguntar para ele aqui ainda. E daqui a pouco eu respondo, Sabrina. Tá bom? Dia 27. A data de entrega? Isso, é dia 27. Então, eu acredito que vocês vão entregar tudo no mesmo envelope, todas as provas juntas, mas deixa só eu confirmar com eles, tá bom? Beleza. Deixa só eu terminar aqui. Tranquilo. E aí, só para a gente terminar, então, essa nossa primeira parte, falando da industrialização brasileira, o nosso país ele apresenta um parque industrial diversificado, obviamente, o que eu acabei de explicar, ainda dependente da tecnologia dos países desenvolvidos. De todas as regiões brasileiras, a região sudeste é a mais industrializada, é a mais desenvolvida. Não é à toa, gente. Por quê? Foi nessa região que nós tivemos o desenvolvimento da produção cafeeira. Então, aqueles cafeicultores que começaram com o processo de industrialização, obviamente, começaram na região onde eles estavam. E isso foi primordial para que também nós tivéssemos este grau de desenvolvimento das indústrias aqui no Brasil. Não é à toa, a gente vai estudar também na urbanização, não é à toa que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais importantes no que se refere aí à industrialização no Brasil, são os estados, assim, mais desenvolvidos nessa área, são os estados que apresentam as 2 cidades globais que existem no Brasil, cidades que promovem intervenções não só dentro do Brasil, mas também com o mundo, com outros lugares, né? E isso aí é uma característica principal desse desenvolvimento, tá bom? Agora, as indústrias, elas começaram se concentrando, serem construídas, se desenvolvendo nos grandes centros urbanos. Isso aí, lá atrás, né? No início do século XX, foi acontecendo. Durante o século XX todo também nós vimos isso. As áreas mais desenvolvidas eram os grandes centros urbanos. Mas hoje, no século XXI, a gente encontra o que nós chamamos de processo de desconcentração industrial. O que seria essa desconcentração industrial? Bom, é um processo onde as empresas elas começam a sair desses grandes centros urbanos, elas começam a migrar para áreas mais distantes desses centros urbanos. Para que eles fazem isso? Que eles estão cansados da cidade? Não, simplesmente eles estão em busca de mais facilidades
Nas áreas mais distantes dos centros urbanos, os impostos são mais baratos, então eles estão atrás de reduções do custo de produção, obviamente, para lucrarem ainda mais. Então, nas áreas mais distantes, mão de obra mais barata, os impostos que eles deverão pagar serão menores. Então, você tirando a sua indústria, sua sede de uma área que é altamente urbanizada para uma área menos, você vai estar lucrando porque a sua produção ela vai sair mais barata, o custo final vai ser melhor e você vai poder lucrar mais com a venda do produto. Então, essas indústrias, elas trabalham dessa maneira, óbvio. E aqui nesse mapa, nós temos aqui na cidade de São Paulo, né, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, que antes concentrava, que existem áreas totalmente voltadas para a industrialização. Nós temos agora, essas setinhas, elas representam esse processo de desconcentração industrial, de saídas das empresas dos grandes centros urbanos e indo para áreas, olha só, mais longe, mais distante das áreas altamente urbanizadas, a fim de reduzir o custo de sua produção, certo? Alguma dúvida? Não. Tia, João falou que vai ter que sair. Se você pode anotar a Tem uma, presença dele. tia? Oi, João. Deixa eu fazer logo a minha chamada antes que eu me esqueça aqui, tá? Nós falamos hoje, então, um pouquinho sobre o processo de industrialização no Brasil. Fiquem tranquilos que depois eu não vou mandar hoje o resumo, não. Porque senão pode confundir a cabecinha de vocês. Deixa eu só fazer a chamada aqui que depois eu vou continuar, tá? Antes que eu me esqueça. Você acha que não vai dar tempo de continuar, não? Dá sim. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno. Caroline. Presente. Daniel. Tá aí, não. Diana. Tá aí também não. Ellen. Tá aí. Tá? Tá. Não vi hoje, não. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Ribeiro. Tá aí também. Tia, que eu tô aqui, tia, porque minha internet tá meio ruim. Ah, tá. Aí fica caindo toda hora. Fabiola Ribeiro botou no chat. Tá. Botei presença. Gabriel Soares. Tá aí não. Tem 3 aulas. Júlia. Presente. João Gabriel. Tá aí, não. João Pedro estava. José Augusto. Tá aí, tia. Presente. Júlia Lima. Presente. Júlia Miguel. Tá aí, não. Júlia Paixão. Tá no chat. Kemily. Tá aí não. Ela tá sem acesso, gente, a Kemily. Não sei, tia. Laís. Presente. Lucas Felipe. Presente. Pedro Lucas. Presente. Rafael. Tá aí. Aqui, tia. Pedro Vitor. Tá aí, tia. Rafaela. Tá Rebeca. aí também. Cadê? Tia Rafaela tá aí também. Tá. Renan tá aqui. Sabrina. Botou no chat. Stephanie. Não veio. Tiago. Tá aí.
Vitória, Presente, tia. Yasmin. Presente. Tia, você pôs Thiago, não? Não. Botei Não, presente falou dele Thiago. aqui. Ah, tá. Botei. Igor, continua sem acesso, né? Então, gente, olha só. Pode ir Eu vou saindo, tia? deixar. Oi? Pode ir saindo? Não, não. Calma, Rafael. Não tem mais aula. Tranquilo. Tá nervoso? Não. Calma aí, deixa eu explicar. Olha só. Nós falamos um pouquinho sobre aqui a industrialização. Ainda são 10h18. A gente ainda tem tempo. Calma aí, muita calma nessa hora. Eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa aqui em casa durante a semana, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa a respeito da industrialização no Brasil. Eu quero que vocês informem as principais indústrias que dominam aqui na nossa região sudeste. Vocês vão ver que existe aí uma variedade muito grande. Então, eu preciso que vocês coloquem, tá? Então, eu vou digitar aqui rapidinho no chat. Pois é, gente, tá com pressa. Só um minutinho, Rafael, anota aí. Para casa. Os jornais sobre as principais Aí, vocês também vão pesquisar sobre a região do ABC Paulista. O que é essa região? Quais são as cidades que formam essa região? Tá certo? E aí, para a semana que vem, vocês vão trazer essa atividade. Alguma dúvida sobre isso? Deixa eu só ver aqui com Sabrina, com o tio Gil. Tia, existe Sabrina. um ônibus ABC, não existe? Existe uma linha, uma empresa, existe, mas não é isso aqui não, tá? É outra coisa. Tá. Sabrina, você tem aí o WhatsApp da Tia Beth? Sua mãe tem? Porque se tiver, você entra e pergunta para ela direto, mas eu acredito que você vai colocar tudo dentro do mesmo envelope, tá bom? Agora sim, Rafael, pode sair, tá? Tchau, tia. Beijos. Tchau, gente. Fabiola. Oi, Fabiola. Oi, Beth. Você tá aqui ainda? Olha só, Beth. A Sabrina tá perguntando sobre as provas, se pode devolver tudo dentro do mesmo envelope no dia. Acho que pode, né? Para devolver tudo juntinho. É para devolver tudo juntinho dentro do envelope. Tá bom? Beleza. Ela tá aqui ainda, ok. Então tá, obrigada. Nada. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tia. Fabiola. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tchau.